Eu não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, e Ele vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga amém, querido. Glória a Deus. Pode sentar-se. Mas não distrai, por favor. Muito pelo contrário, pega a sua Bíblia, a palavra de Deus. Vamos abrir aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 aos Tessalonicenses. Tessalonicenses está antes de Colossenses, que está antes de Filipenses, que está antes de Efésios, que está antes de Gálatas, que está antes de Coríntios. Aí só se eu descer aí e abrir para você, irmão. Tá bom? Então você vai lá, Coríntios, tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, você vai achar Tessalonicenses. Capítulo de número 4, eu tenho uma palavra muito séria aqui com os irmãos hoje. Parece, olhando para o evangelho de hoje, até um pouco desatualizada, mas hoje eu queria conversar com os irmãos sobre santificação, consagração ao Senhor, separado para uso exclusivo de Deus. Nesse tempo que o pecado tão de perto nos rodeia, nós precisamos sim, não apenas ouvir, meditar e buscar consagração. Afinal de contas, está escrito que sem ela, ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém verá o Senhor. Então é consagração. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Esse texto ele é dividido. Primeira parte, Paulo está falando sobre consagração, sobre santidade, santificação. E a segunda, ele fala sobre o amor fraternal, a comunhão dos irmãos. Eu quero me ater apenas ao primeiro ponto. Então diz assim o texto: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. E que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Essa palavra é muito séria, irmãos. E deixa eu falar para você, um sintoma de alguém que já está morto espiritual é não conseguir ser impactado quando ler um texto como esse. Isso é um sintoma de alguém que está dormente, que está dormindo. Porque não é possível alguém espiritualmente vivo, alguém espiritualmente acordado, ler um texto como esse e não ter já na leitura a sua vida chacoalhada. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, há todo um cenário complicado naquele tempo de servir a Deus, por conta dos dias pecaminosos, por conta do contexto em que vivia os novos irmãos, aqueles que estavam caminhando na fé. Por isso Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, rogo-vos, exortamo-nos no Senhor Jesus. Exortar não tem só a ideia de bater, de brigar, mas de alertar, de incentivar. É isso que Paulo está dizendo. Gente, vamos acordar. Desperta tu que dormes, diz a Bíblia. Levanta-te dentre os mortos. Quantas pessoas na igreja sonolentas, quantas pessoas na igreja dormentes, não estão atentas aos sinais, não estão atentas aos acontecimentos, não estão percebendo que o mundo que nós estamos vivendo está em decomposição.
Se ninguém te disse, eu vou te dizer esta noite: o mundo em que nós estamos vivendo está em decomposição, está fétido. Tudo que está sendo produzido nesse mundo corrupto, nesse mundo mau e pecador, está chegando às narinas de Deus como um cheiro desagradável. E a Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é perdoador, mas não tem o culpado por inocente. Deus também é um Deus de justiça, Deus é um Deus de juízo. A fatura sempre chega. Então Paulo diz: eu estou exortando vocês, eu estou alertando vocês. Aí Paulo vai dizer: de maneira como convém andar e agradar a Deus. Ele já começa a associar uma coisa a outra. Ele está dizendo: olha, eu quero orientar vocês como que devemos andar. Olha a preocupação de Paulo, não apenas de fundar uma igreja, mas de se preocupar com a saúde espiritual da igreja. Queridos irmãos, não basta estarmos na igreja, é preciso termos saúde espiritual, é preciso ter consistência no Senhor, é preciso a gente ter vida com Deus. Não basta apenas vir aos cultos, não basta apenas fazer parte de uma organização, é preciso ser organismo vivo, é preciso entender isso. Por isso Paulo disse: olha, eu vou orientar vocês como devem andar. Mas por que, Paulo? Porque a maneira com que você vai andar, ela pode agradar a Deus ou não agradar. Sabe qual é um dos grandes problemas hoje? As pessoas vão às igrejas para serem agradadas, e se na igreja que ela vai, a palavra, o louvor não a agrada, ela procura outra. Mas Paulo aqui não está muito preocupado com isso. Paulo está dizendo: olha, como vocês devem andar de maneira que vocês agradem a Deus. Irmãos, eu peço ao Espírito de Deus esta noite que gere no nosso coração um desejo incontrolável de agradar ao Senhor, uma vontade absurda de abrir um sorriso no rosto de Deus, com a tua conduta, com a tua vida, com o teu andar, com o teu proceder. Que possamos ser uma igreja que agrada o Senhor, que Deus olhe para a nossa igreja e se agrade de nós, que a gente ache graça aos olhos de Deus, que os pastores da nossa igreja, que os obreiros da nossa igreja, que os músicos e os membros da nossa igreja sejam pessoas que agradam ao Senhor. Que possamos abrir mão desse sentimento egoísta de ser agradado o tempo todo, de ter o nosso ego massageado, de recebermos as palavras de autoajuda, mas de sermos chacoalhados a ponto de nos ensinar como agradar o Senhor, como tocar o coração de Deus, como dizer: Senhor, que a minha vida seja para teu louvor, que a minha vida seja para a tua honra, que a minha vida te honre em todas as coisas. Há uma preocupação no coração de Paulo, e ele diz isso: como devemos andar. O conceito de caminhada, o conceito de andar, ele pressupõe progresso. E esse é o desejo de Deus, que a vida cristã, ela seja progressiva, que a gente cresça como cristão, que a gente conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Por isso ele disse aqui: progredir cada vez mais. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, você conheceu Jesus há 5 anos, você conheceu Jesus há 10 anos, e a pergunta é: o que mudou de lá para cá? Qual o nível de crescimento que eu e você alcançamos no Senhor? Qual o nível de conhecimento bíblico, de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus? Será que nós somos a mesma pessoa? Ou será, quem sabe, que pior ainda, o nosso presente seja pior que o passado? Aí é regresso. Mas quando Paulo diz isso, ele está dizendo que a caminhada indica progresso, a caminhada indica avanço. Ninguém caminha assim, ó. A gente caminha para frente, a gente caminha avançando. Foi isso que Paulo disse em outro texto, quando ele diz: olha, eu decidi que eu não estou pronto, eu sei que eu não estou pronto, mas eu já deixei as coisas que ficam para trás, e eu estou avançando para aquelas que estão diante de mim. Isso é caminhar, isso é progresso. O desejo de Deus é que eu e você cresçamos na vida cristã, mas é preciso identificar, é preciso certificar-se de que esse andar está sendo um andar na luz, porque a Bíblia diz que antes nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E se somos luz, a Bíblia diz que devemos andar como filhos da luz, onde tudo é transparente,
onde não tem coisas obscuras, escondidas, camufladas. Esse é o desejo do Senhor. É preciso certificar-se se esta caminhada é uma caminhada de luz. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Imagina o que é isso. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem que Deus ande com elas. E elas vão fazendo do jeito delas. Elas vão comprando, elas vão vendendo, elas vão namorando, elas vão desmanchando, vão namorando de novo, vão casando, vão divorciando, e vão, e quer que Deus ande com elas. Mas a Bíblia não diz que Deus andou com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não é do jeito de Enoque, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não é aquilo que eu acho que é legal, é aquilo que Deus diz. Não é aquilo que eu acho que é mais confortável, é a sinalização que o Espírito de Deus dá a gente. Sabe por quê? Porque não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então Enoque andou com Deus. Pastor, eu tenho 10 anos na caminhada, mas a sua caminhada está na luz, irmão. Pastor, eu tenho 20 anos caminhando com o Senhor. O meu andar, mas o seu andar está na luz? Essa é a pergunta. Então Paulo escreve dizendo: agradar a Deus, assim andai, para que continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, não dá para andar para trás, a gente tem que andar para frente. É ser melhor hoje para Deus, para as pessoas, do que a gente foi ontem. É não se conformar com o nosso próprio estado. É saber que nós não estamos prontos, mas que eu não estou escorado na realidade de não estar pronto. Eu estou buscando isso no Senhor. Eu estou buscando cada dia melhorar em Deus. Eu quero ouvir quando o Senhor me repreende, para eu ajustar a minha rota com a rota de Deus. Eu quero saber aonde é que eu estou errando. E o meu pedido a Deus hoje é que gere isso em cada membro desta igreja, em cada pessoa que se propõe servir o Senhor. Que o Espírito de Deus ilumine as áreas mais desconhecidas da sua vida, as áreas mais escuras da tua vida, e te mostre coisas que o Senhor quer que você tire, te mostre comportamentos que o Senhor quer mudar, coisas que talvez estejam na nossa maneira de pensar, nos nossos achismos, e a gente se dobrar à palavra de Deus. A palavra de Deus algumas vezes vem para derreter a gente, e é importante que a gente derreta, para a gente entender que o Evangelho não vai se moldar a mim, mas ele é o poder de Deus para a salvação. É Ele que me molda, é Ele que mexe comigo. Então Paulo diz: porque vós bem sabeis os mandamentos que vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Paulo está dizendo: gente, o que eu estou ensinando a vocês é pelo Senhor Jesus. Queridos irmãos que me ouvem aqui na igreja e fora dela, pela internet, qualquer coisa que eu diga que não seja pelo Senhor, rejeite. Mas qualquer coisa que eu diga pelo Senhor, não deixe de receber, não deixe de ser impactado, não deixe de gerar, provocar em você reflexão para mudança. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Aí no 3 ele diz: porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, eu posso ficar confuso até saber qual é a vontade de Deus. Eu posso ficar sem saber que caminho tomar, até saber qual é a vontade de Deus. Esses dias eu e o Adriano saímos para um lugar que a gente não conhecia, a gente precisou do Waze. E tem hora que você não sabe muito bem se é para a esquerda, se é para a direita, e você fica duvidoso. Isso pode provocar acidente na estrada, porque você se depara em bifurcações, e você sabe que se você tomar uma direção errada, isso vai comprometer quilômetros, vai comprometer um tempo, e você fica ali dividido até a hora que você sabe o caminho certo. Então é isso que Paulo está dizendo, gente, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, a gente pode ter dúvida até saber qual é a vontade de Deus, mas uma vez que a gente descobre a vontade de Deus, já não é uma questão de dúvida, é uma questão de obediência. Então Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aqui Paulo vai colocar duas coisas antagônicas, que são inimigas verdadeiramente uma da outra: santificação e prostituição. Paulo coloca essas duas coisas, mas ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí alguém diz: pastor, o que é a santificação? Santificação tem a ver com santidade. Se trata de separação e de renúncia daquilo que é considerado impuro, daquilo que é considerado mal, daquilo que é considerado profano. E todos nós que estamos aqui sabemos exatamente quais coisas são maus, quais coisas são más, quais coisas são profanas.
quais coisas são impuras. Então isso é santidade. O problema é que muitos de nós chegam à igreja pensando em outras coisas, mas não em agradar a Deus. Mas se o seu sentimento, o meu sentimento, o nosso sentimento essa noite for agradar a Deus, então existe um caminho, e o caminho é santificação. O caminho é a gente estar livre, é estar afastado de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é impuro. Sabe por quê? Nós não somos como gentios, nós somos a igreja do Senhor, a igreja de um Deus santo. E nós precisamos então buscar isso, fugir daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é profano. Irmãos, já não se fala mais de santidade. Eu preciso confessar para os irmãos que eu pedi a Deus essa noite: Senhor, o que eu devo falar hoje à noite? E aí no decorrer da minha manhã, eu falei com uma serva de Deus pelo telefone, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher cheia de Deus e também psicóloga. E a gente começou a falar sobre algumas coisas, e uma das coisas que ela falou, e eu percebi que Deus estava falando ao meu coração, estava me direcionando para falar isso aqui esta noite, é justamente sobre prostituição, é justamente sobre essas impurezas. Algumas pessoas vivem nas igrejas dizendo: eu não sinto mais Deus como sentia antes. Limpa a tua casa, põe o teu altar em ordem, e o fogo vai cair sobre o teu altar. O Espírito Santo, oh glória, Ele não vai dividir espaço com impurezas. O Espírito Santo é um símbolo de pureza do Espírito Santo. Põe a tua casa em ordem, faz esta noite uma faxina espiritual, bota para fora tudo aquilo que Deus não aprova, e você vai viver um tempo de glória na tua vida. Você vai viver um tempo de unção, de graça de Deus. Seleciona as coisas que você vê na televisão, as coisas que você ouve no rádio, as tuas conversas, coloca a sua vida diante do Senhor. Joga fora essa máxima maligna de que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Se você quer Deus, entregue para Deus. Se você quer receber do Senhor nesse tempo, entregue para o Senhor esse tempo. Alguém vai dizer: não tem nada a ver. Você vai dizer: para mim tem, porque eu quero agradar aquele que vive e reina para todo sempre. E Deus vai responder. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que é profano, tudo que é mal, tudo que é impuro não é para você. Sai daí, afasta, limpa, abre espaço para o Senhor. A gente não pode ficar cantando vem habitar, e Deus vai dizer: sim, eu até queria, mas tira isso, tira a impureza. Eu não vou dividir, aleluia, o mesmo espaço com o pecado. Não pode, irmãos. João Batista pregava em dias como os nossos, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja do Senhor, nós teremos tudo de Deus quando dermos tudo para Deus. Nós teremos tudo do Senhor quando a gente tiver a coragem de entregar tudo para Deus. Dizer não às nossas próprias vontades, aos apetites carnais, às concupiscências, aos apetites que lutam contra a vontade de Deus. Paulo disse: quanto à minha carne, eu esmurro, eu levo ela à servidão, a fim de agradar o Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos: que vos abstenhais da prostituição. E a gente tem uma visão tão equivocada da palavra prostituição, algumas vezes, tão limitada. Prostituição é o mesmo termo que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, e ele começa a encabeçar a relação das obras da carne. Gálatas capítulo 5, você vai encontrar as obras da carne e o fruto do Espírito. E elas, volto a dizer, são antagônicas. Há uma contenda, há um litígio entre elas. E já foi dito diversas vezes que quem você alimentar é que vai ganhar essa guerra, esse combate. Então os jovens que estão aqui me ouvindo, os adolescentes, os homens, enfim, a igreja, prostituição, ela encabeça a lista das obras da carne. E o termo que aparece lá é porneia. O termo porneia é uma palavra de origem grega que tem a ver com imoralidade sexual. E, irmãos, não precisa ser espiritual, é só estar antenado para saber que não tem nada mais nesse mundo
que tem gritado tanto do que a porneia. Todas as formas, inclusive filmes e publicações pornográficas. E aí eu fui estudar e a pesquisa é assustadora. Existem pessoas algemadas pela pornografia. Existem pessoas que abriram uma legalidade. Existem portas que eu e você não podemos abrir. Uma vez abertas, é difícil de fechá-las. E essas portas são legalidades para uma ação demoníaca. Quando na verdade o desejo de Deus é que o meu lar e o seu lar seja um Manaim, seja uma morada de anjos, seja uma extensão do céu. Um lugar em que Jesus possa reinar. E a pesquisa diz que 70% dos pastores nos Estados Unidos acessaram pornografia esse mês. 70%. No Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. 76% homens, 24% mulheres, dos quais 69% casados ou namorando sério. Paulo disse: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da porneia. Segundo pesquisas, 25% de todas as pesquisas feitas na internet, escute, 25% de toda pesquisa que qualquer pessoa pode fazer na internet, 25%, elas vão abrir uma janela para alguma coisa pornográfica. 25% de todas as pesquisas feitas na internet atualmente levam a um conteúdo explícito. Você pode pesquisar sobre receita, vai aparecer alguma coisa lá. Você pode pesquisar sobre metalurgia, serralheria, vai aparecer alguma coisa. 25% de tudo que eu e você pesquisamos na internet vai tentar nos empurrar para uma janela como essa. Aí a pergunta é: como é que a gente então consegue frear os menores de idade? A gente não consegue. Eles vão ter que dizer não para si mesmo. Eles vão ter que entender que quando mãe, que quando pai, que quando pastor não vê, Deus está vendo. Isso está ligado a temor a Deus. Está ligado a querer agradar a Deus ou não. Mas não é só jovens e adolescentes. Quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas abriram legalidade, o seu leito ficou manchado, sua relação conjugal ficou manchada. Um estudo em uma universidade na Alemanha mostra que 80% dos adolescentes de 16 a 17 anos consomem pornografia na internet. Paulo disse: essa é a vontade de Deus para convosco, santificação, e que vos abstenhais da pornografia, da porneia. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar com um olho no céu do que ser lançado com os dois no inferno. Se os teus dedinhos que digitam te escandalizar, arranca-os. E aí eu não estou falando, é óbvio, literalmente, estou falando para uma igreja inteligente. Abra mão. Se você não consegue lidar com algumas coisas, não lide com elas. Agrade a Deus. Caminhe progredindo, caminhe avançando. Nós estamos falando disso, mas não é só isso. E sensualidade, tanto de homens quanto de mulheres. Sensualidade está ligada à luxúria. A Igreja Católica diz que a luxúria é um dos 7 pecados capitais. Indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e comportamento sexual. Sabe qual é o problema hoje? Se a gente fala disso hoje na igreja, a gente é legalista. Se qualquer pastor ensina isso hoje na igreja, é religiosidade. E aí por isso os homens estão se portando de forma sensual. As mulheres, que deveriam ser exemplo para as mais novas, que estão começando na fé, se portam com sensualidade. A Bíblia diz, que é um exemplo, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,3, que a beleza das mulheres não esteja apenas no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na extravagância, muito pelo contrário. Depois faz um estudo pessoal sobre
moderação cristã. A mulher de Deus, um homem de Deus, ele precisa se portar com moderação. Santidade, santificação. Alguém diz assim: pastor, mas não adianta estar limpo por fora e sujo por dentro. Sim. Se você for na minha casa e eu te der água num copo limpo por dentro e sujo por fora, você não vai querer também. Então aquilo que começa dentro de nós transborda para fora da gente. E as pessoas olham para a gente e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Santidade ao Senhor. Quando o sacerdote ia ministrar diante do Senhor, ele tinha uma mitra, e na frente, na sua testa, uma tarja de ouro batido, escrito: santidade ao Senhor. É isso que nós precisamos resgatar. Nós queremos o agir de Deus aqui em nosso meio, na nossa vida. Nós queremos a presença de Deus na nossa casa. Nós precisamos essa noite promover uma faxina espiritual. Uma faxina espiritual em nome de Jesus. Sensualidade. Às vezes é complicado você ver um cristão na igreja de um jeito, mas é só você ir num aniversário que você encontra ele ou ela de outro jeito. É só um evento social, é só num casamento, e você fala: não, não é aquela irmã, não é aquele irmão. O decote, o comprimento, o lascado. Santidade ao Senhor. Servir a Deus não é imposto, irmãos, é oferecido. Então, se eu aceitei, eu preciso saber que antes de aceitar, eu fui aceito por Ele, e que agora eu tenho que me enquadrar diante do Senhor. Esse é um tempo de muitos escândalos. E escândalos, escute isso, escândalo é um sinal profético, mas a Bíblia diz: ai daquele pelo qual o escândalo vier. Melhor para ele ou para ela que não tivesse nascido. Às vezes o meu coração se entristece profundamente como pastor, e aí eu acabo me identificando com alguns pais e mães, embora eu não seja pai e mãe da igreja, ou seja, só um pastor, mas eu me identifico quando eu ouço um pai dizendo: pastor, onde eu errei? A mãe diz: pastor, onde eu errei com esse menino, onde eu errei com essa menina? E aí quando eu me deparo em algumas situações, como vez ou outra eu me deparo, um servo de Deus, uma serva de Deus, se vestindo, se portando, se falando de forma imprudente, não moderada, eu me pergunto: onde que eu errei como pastor? Mas essa noite eu estou deixando aqui a palavra de Deus, como ela é. Paulo diz isso: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você que é mulher de Deus, ande como uma mulher de Deus. Sensualidade é pecado. Eu não estou falando em hebraico, não estou falando em língua dos anjos, estou falando a língua dos homens. Sensualidade, pecado. Você que não é casado ou casada, guarde para o teu matrimônio. Você que já é casado, guarde para o teu marido. Se porte como um homem de Deus. Não tem problema falar: o pastor é religioso. Não tem problema. Eu só preciso sair daqui, descer desse altar no final desse culto, com meu coração em paz, que eu entreguei a mensagem de Deus, que eu ensinei a palavra de Deus como ela é. Oh Jesus, oh bendito seja o teu nome. Os filhos de Deus precisam se portar com moderação. 1 Pedro 3,3, Tito também vai dizer da moderação, do equilíbrio. Isso é moderação. Fugir do exagero. Você pode ser extremamente elegante em santidade. A irmã em Cristo pode ser extremamente elegante, sem precisar copiar o mundo. E aí você vai fazer diferença onde quer que você esteja. Alguém pode me lembrar, e não precisa, porque eu mesmo vou citar. Atos 17:30. Está escrito que Deus não considera o tempo da ignorância, da falta de conhecimento. Aí que está o perigo da gente. Qual, pastor? O perigo é quando nós temos o conhecimento das coisas e as negligenciamos. Aí é diferente. Você sabia que só existe punição
quando existe lei. Só existe multa de trânsito porque existe lei de trânsito. É proibido pôr um radar sem uma placa. Então a placa diz, aqui é 70 km por hora. À frente tem um radar. Ao lado tem um radar. Quando é que Deus nos cobra? Quando nós somos conhecedores da verdade. E aí Mateus capítulo 11. Você pode abrir comigo a palavra de Deus, por favor? Estou caminhando para o fim. Mateus capítulo 11, versículo 20. Aqui está um grande perigo que todos nós corremos. Ah, pastor, eu estou na igreja. Então você corre mais perigo do que quem não está. Está mais perigoso para você do que para quem não está. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios. Jesus está lançando no rosto as cidades que foram operados os maiores prodígios. E ele diz assim no 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com panos de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Que palavra dura. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês têm um conhecimento do certo, então não façam o errado. Vocês estão todo dia na minha casa, vocês estão ouvindo a palavra. A Bíblia fala, aí que está o perigo, irmãos. Quando a falta de temor vem, a gente sabe o certo e opta pelo errado. A gente sabe o que agrada a Deus, mas a gente resolve fazer exatamente o que não agrada. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai falar de um rei chamado Beltsazar. A gente conhece a história. O texto sagrado diz que Beltsazar, ele foi o último rei da Babilônia. E um dia, no auge da sua prepotência, na sua soberba, em uma festa na Babilônia, e normalmente as festas eram compostas de muita bebida, de muita promiscuidade, de muita prostituição, de muita orgia. E ele lembra de alguns vasos consagrados da casa do Senhor, que numa conquista ele tinha trazido. Então, no auge da sua soberba, ele manda trazer os vasos consagrados. O que ele está fazendo? Ele está misturando o santo com o profano. Irmãos, isso chega a ser uma insanidade. Alguém que não consegue entender a importância do altar de Deus, a importância de ministrar na casa de Deus, a importância daquilo que a gente faz, precisa ser feito em consagração. Alguém traz os vasos e diz a Bíblia que ele manda pôr vinho nos vasos. E quando ele faz isso, aparece uma mão na parede. E essa mão escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele fica louco com aquela visão. Aquilo perturba o coração dele. Ele manda chamar alguém e alguém dá a tradução, dizendo, rei, quer saber mesmo? Sabe o que está escrito aí? Antes de dizer o que está escrito, o que você fez? Ele disse, não, estava tudo bem até a hora. Enquanto eu estava só na imundícia, enquanto eu estava só na prostituição, ok. Mas quando eu mandei trazer os vasos consagrados e misturei uma coisa com a outra, irmão, é isso mesmo que eu estou dizendo. A gente tem que optar, ou santo, ou profano. Pastor, não dá para mim não. Deus te abençoe. Vai à luta, vigia. Pastor, eu quero. Então separa uma coisa da outra. Quando eu trouxe os vasos, foi a hora que apareceu essa mão. E aí alguém disse, foi aí que tu errou. Quer saber a tradução? Está escrito
que você foi pesado na balança, foi achado em falta, o teu reino foi dividido e a casa caiu. Os inimigos prevalecerão contra você. Acabou para você. Por quê? Porque insanamente ele misturou o santo com o profano. Ele não sabia? Claro que sabia. Os vasos eram consagrados. Esse é o perigo de estarmos aqui sabendo exatamente o certo e o errado e optarmos pelo errado. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para todos nós, que acabamos de ter um período de louvor aqui maravilhoso, alguns chorando, outros falando em línguas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja Ebenezer é tempo de uma faxina espiritual. É tempo de tirarmos toda a impureza, toda a falta de perdão, toda a malignidade. Os nossos pecados, eles são acidentais. Eu não posso conceber crentes premeditados. Eu não posso conceber facções, divisões. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: olha, eu queria muito escrever para vocês como alguém espiritual, mas vocês não são. E olha que o povo lá chorava no louvor, hein? O povo lá sapateava, glorificava. Tinha gente com dom de profecia, tinha gente que entregava revelações. Qualquer um de nós diria: que povo espiritual. Paulo disse: vocês são carnais, porque quando vocês se juntam, vocês não se juntam para melhor, senão para pior, porque há entre vocês contenda, dissensões. Irmãos, Paulo disse: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos ficar de pé, por favor. Essa é a vontade de Deus. Não me queira mal, não. Essa é a palavra de Deus. Eu não fui levantado para contar histórias, ilustrações. Deus me levantou para pregar a sua santa palavra. E por respeito e amor a esta igreja, esse é o meu compromisso, mesmo sabendo que alguns não gostam de ouvir a verdade. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam antes, como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram às dissoluções, para com avidez cometerem toda impureza. Impureza aqui no original é a mesma coisa que torpeza, peixe podre, algo que cheira mal às narinas de Deus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Feche teus olhos, por favor. Você não é diferente de mim. Você não é diferente de nenhum dos homens e mulheres da Bíblia, sujeito às mesmas paixões. Mas a questão não é o quanto eu e você erramos. A questão é o quanto nos arrependemos e desejamos acertar. Que esta noite você faça uma faxina. Nós precisamos estar prontos, servindo a Deus de todo o nosso coração, tirando da nossa vida. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei bem. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício ao Senhor, até por pecados que os filhos pudessem ter cometido e não soubessem. Pede a Deus: Senhor, me mostra onde que eu estou errando, me mostra o que eu tenho que mudar, mostra para mim, Senhor, qual o sentimento do meu coração precisa ser tirado. Será que eu sou vaidoso, soberbo? Será que eu sou obstinado? Será que eu sou sensual, Senhor? Eu me visto para quê e para quem, Senhor? Eu me visto para despertar desejo nas pessoas? O sangue de Jesus Cristo tem poder. Que tudo que é em mim seja para louvor da tua glória.
toda vaidade, todo sentimento equivocado. Talvez eu esteja falando para pessoas que abriram um dia a porta da prostituição, nunca mais conseguiram fechá-la. Pede ajuda. Se você não tem conseguido fechar sozinho, pede para alguém te ajudar a fechar essa porta. Busca um homem de Deus, busca uma mulher de Deus. É vergonhoso? Talvez. Mas pior é continuar assim, dominado, escravizado pela pornografia, pela porneia. Pede ajuda de um profissional. Pede ajuda. Mas você não pode permitir que esse lixo continue entrando na tua casa. O diabo só age com legalidade, irmãos. Quantos adolescentes, quantos jovens presos na pornografia. Deus tem ministério para a vida deles. Deus tem coisas, tem projetos lindos. Mas esse é um tempo onde tantas pessoas têm sido dominadas por isso. Quantas pessoas têm tido a sua sexualidade confusa por conta da pornografia. Quantas pessoas têm vivido uma opressão demoníaca por conta disso. Mas que esta noite toda legalidade seja retirada em nome de Jesus. Que toda brecha seja tampada em nome de Jesus. Que o seu leito, que a sua cama, que o seu quarto seja consagrado, seja santificado. Que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, todos os demônios que encontraram acesso e que se alojaram em áreas, em monitores, em memórias de visualização, de acesso, sejam repreendidos, mas que a gente saia daqui desejoso de buscar santidade, de consagrar nossa vida em oração, em jejum, em dizer não para a carne, dizer não para os desejos carnais e dizer: eu vou pôr a minha vida no altar, eu vou andar como um santo homem de Deus, vou andar como uma santa mulher de Deus, eu vou mudar coisas na minha vida, eu vou agradar o Senhor, e você vai ver em pouquíssimo tempo o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, Espírito Santo, gere temor agora. Senhor, esse mundo está fétido, esse mundo está em decomposição, e nós somos a tua igreja, nós estamos nele, mas nós não somos dele. Então, Pai, batiza a tua igreja nessa noite de temor. Enquanto eu estou orando aqui, batiza, Senhor, de temor, de temor. Ó Deus, pela multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriaria, e o temor tem sido levado. Quantos Belsazar, Pai, tomando vinho em cálices consagrados. Quantos Belsazar, ministrando em cima de altares, ministrando em ministérios e departamentos, mas tomando vinho, participando da festa demoníaca de Belsazar. Gera quebrantamento, arrependimento, temor, e perdoa, Senhor. Que possamos sair daqui hoje. Eu não sei com que coração, com que intenção esse homem, essa mulher saiu de casa, o que ele esperava ouvir aqui hoje, Senhor. Mas eu te louvo, porque eu estou falando exatamente o que eu creio que o Senhor quer falar. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, abençoa.